Oi, Floppycats! Nossa convidada de hoje é Perry Camel, fundadora e CEO da DNA Vibe. Com formação avançada em engenharia, física de partículas e óptica, além de um MBA pela Wharton, Perry tem um histórico de inovações transformadoras, desde redes ópticas de alta capacidade até tecnologias digitais interativas. Hoje ela está aqui para discutir como está aplicando sua experiência ao mundo do bem-estar com o premiado DNA Vibe Jazz Band Live Pro. Este dispositivo vestível regenerativo usa terapia de luz inteligente para acelerar a recuperação e aliviar a dor. Pode ser utilizado em você ou em seus pets. Perry, seja bem-vinda e obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Às vezes é difícil de falar mesmo. Bem, eu também era uma daquelas crianças que tinha muita ansiedade em ler isso em voz alta na sala de aula. E, bem, isso ainda está em mim, você sabe, mas para quem está ouvindo, fui eu que te procurei. Acho que foi em agosto, setembro, porque minha veterinária me falou sobre você. Quando um membro da família, eu perguntei para minha veterinária, que é bem integrativa, sobre a terapia de luz vermelha para um membro da família. E ela disse: e o DNA Vibe? E então ela me mandou um link. Eu olhei e fiquei tipo, isso é para humanos ou para animais? E ela disse, para os dois, mas eu uso principalmente em animais. Mas sim, você pode usar em humanos. Então foi assim que nos conectamos. E agora eu tenho um DNA Vibe na minha casa. Então, o que é o DNA Vibe? Sim, boa pergunta. E aliás, sim, os animais adoram. Recebemos todo tipo de foto das pessoas. Nosso gato vai deitar em cima se você deixar em cima do balcão. É realmente muito legal. DNA Vibe, temos uma tecnologia patenteada única. Às vezes as pessoas vêm e dizem, parece terapia de luz, conheço isso, mas na verdade é bem diferente. Então, por exemplo, se você pegar um painel típico de terapia de luz, a nossa tecnologia tem um efeito energético 1.600 vezes menor do que um painel de luz comum, certo? 1.600 vezes menos efeito energético é muito menos. Se você olhar qualquer um dos vários pads de luz vestíveis no mercado, o nosso tem um efeito energético cerca de 400 a 500 vezes menor. Então, de novo, isso parece loucura. A maioria das pessoas pensa, bem, isso soa estúpido. E considerando que é contraintuitivo? Sim, não é melhor ter mais? Tipo, do que você está falando? Bem, na verdade acontece que menos é muito, muito mais. O que somos e o porquê do nome DNA Vibe. Se pensar na molécula de DNA é realmente impressionante. Falo muito sobre isso. Curiosidades sobre DNA, se possível, falo rapidamente. 3 curiosidades. Número 1. Se você pegar as moléculas de DNA de um único ser humano e colocá-las de ponta a ponta, elas vão do planeta Terra até o Sol e voltam 200 vezes. Tipo, eu sei, você tem que parar e pensar um minuto, né? Isso é o quê? A maioria não imagina isso. Como isso é possível? Ir até o Sol e voltar 200 vezes dentro de um único ser humano? Se você colocar as moléculas lado a lado, uma em cima da outra, elas vão formar uma pilha que chega a 80 quilômetros no espaço. 80 quilômetros. Agora, para colocar isso em contexto, se você já voou em um voo típico transnacional, ou, você sabe, transatlântico, eles voam a cerca de 11, 12 quilômetros no máximo, certo? 80 quilômetros é muita altitude. Esse carinha está dentro de você. Então, 80 quilômetros na vertical, lado a lado até o Sol e de volta 200 vezes. Vou te contar só mais um fato curioso. Se você pegar todo o DNA de um único ser humano, a capacidade informacional do DNA de uma única pessoa é 160 vezes maior do que toda a informação disponível na internet mundial. Se você pensar na internet, pesquisa no Google, conversa e faz o que quiser. A soma total de toda a informação acessível em qualquer lugar do mundo, em termos de e-mails, textos de qualquer tipo, documentos, imagens, fotografias, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, tudo isso multiplicado por 160 está no seu corpo. É muita coisa, não é? Então, há algo absolutamente hipnotizante sobre a molécula de DNA. Meu sócio fundador e eu acreditamos que ninguém tem capacidade intelectual para entender o quão significativa é a molécula de DNA. Isso está além da nossa compreensão. E ainda assim, adivinha só? É um volume espacial, um senoide. Agora, isso são muitos termos que soam científicos. Essa é uma boa expressão. Todo mundo sabe como é a dupla hélice do DNA, certo? É assim que ela é. Isso é uma onda senoidal, certo?
Se você se lembra do ensino médio, o que era? Trigonometria, né? Onda senoidal, certo? Bem, adivinha? Toda energia de qualquer tipo só se propaga em um padrão de onda senoidal, certo? Pense nisso. A gente fala coisas como onda de luz, onda de calor, onda de choque, onda de pressão, onda sonora. Uma onda é um padrão senoidal, que é exatamente igual à molécula de DNA. Então, há algo fundamentalmente significativo no fato de que o nosso DNA, essa coisa inimaginavelmente sofisticada e altamente inteligente que cada um de nós possui, tem exatamente o formato de uma onda de energia. O que aprendemos e sabemos da física quântica? Meu histórico inclui física quântica de partículas e óptica, como você mencionou, quando a matéria tem uma estrutura recorrente, certo? Qualquer tipo de estrutura recorrente, quando o padrão de onda de energia corresponde a um harmônico dessa estrutura recorrente, isso é literalmente chamado de harmonia. E a harmonia estimula a excitação harmônica. O que é excitação harmônica? Quando um cantor de ópera acerta o tom e a taça de champanhe vibra, isso é excitação harmônica, certo? As moléculas realmente ficam excitadas. Elas começam a dançar e recebem energia e devolvem energia acústica no caso da taça de champanhe. E por isso é um fenômeno muito interessante na física. O que a excitação harmônica faz com toda a matéria vale para qualquer escala, da subatômica à galáctica. A excitação harmônica libera energia potencial e aumenta a probabilidade de uma mudança de estado. Então, se você sabe qualquer coisa sobre o DNA, ele é efetivamente inerte, não faz nada, ou está desperto, governando os processos regenerativos. É um sistema binário ligado ou desligado como um interruptor. Através da excitação harmônica, podemos literalmente ativar o DNA para impulsionar os processos regenerativos naturais do corpo. Quando você se machuca, corta, fica com hematomas, tem uma distensão, uma ruptura ou uma torção, qualquer lesão ou condição crônica, seja artrite, neuropatia ou outra, o corpo reage naturalmente de forma instantânea, aumentando a atividade do DNA para reconstruir tecidos saudáveis e substituir os tecidos danificados. Isso acontece o tempo todo. E o que conseguimos fazer através da excitação harmônica é simplesmente potencializar esse processo. Chamo isso de ajudar o corpo a se curar, como descer uma ladeira com vento a favor. Ele já está fazendo isso. Nós só estamos ajudando-o a fazer ainda mais. Sim, exatamente da maneira como o corpo governa seus próprios processos regenerativos. Nós simplesmente estamos potencializando esse processo. Então tem muita coisa aí. Tipo, se você assistir a esse vídeo 7 vezes, vai começar a entender. Mas quando entender, é realmente empolgante, né? É sim. Sabe, no fim das contas, estamos realmente vendo alguns resultados bastante milagrosos. Já tivemos cirurgiões cancelando cirurgias complexas de joelho na mesa de operação porque o protocolo pré-cirúrgico resolveu todos os danos que a cirurgia iria corrigir. Isso é fantástico. Quero dizer, eu poderia continuar falando sobre isso. A última coisa que vou dizer sobre excitação harmônica regenerativa é que ela requer a menor quantidade de energia possível. Então, quando eu estava dizendo, por exemplo, que a nossa tecnologia consome literalmente 400 ou 500 vezes menos energia do que o dispositivo de luz vestível menos potente e 1.600 vezes menos do que um painel de luz típico. Isso é bem menos, pois a excitação harmônica é inversamente proporcional à potência. Quanto menor a potência, maior o efeito. Como as festas de fim de ano estão chegando, deixo isso como um bônus rápido. Se você esfregar a borda de uma taça de champanhe de cristal, ela vibra. Com diferentes volumes de líquido, é possível até tocar canções de Natal. O que está acontecendo é que você está colocando energia mecânica na estrutura de cristal com a ponta do seu dedo. Velocidade rotacional é frequência. Pressão da ponta do dedo é energia mecânica. Quando a frequência da energia mecânica corresponde ao padrão recorrente das moléculas de cristal, elas ficam excitadas. Elas dançam e emitem energia acústica, que é o que você ouve. Acabei de te dar uma aula sobre excitação harmônica em nível molecular. Aqui está o ponto. Se pressionar mais forte com o dedo, pare. Quanto mais leve o toque, mais alto o zumbido. Experimente neste feriado. É uma diversão, pelo menos eu acho. Esse é o problema. Quanto mais leve o toque, mais alto o zumbido. Menor potência gera maior excitação, então otimizamos para consumir o mínimo de energia. Por isso nossa potência é tão baixa em comparação com tudo o mais que existe por aí.
Resumindo, somos a única tecnologia no mercado que pode induzir excitação harmônica para aumentar a capacidade regenerativa, enquanto todos os outros produtos, sem exceção, não passam de almofadas térmicas baseadas em luz, certo? E isso não é ciência médica, isso é física quântica. A energia ou é absorvida e convertida em calor, ou causa excitação harmônica e é reirradiada. Essa foi uma breve aula de ciência. Sim. Muitas com ótimas metáforas também, o que sempre ajuda no meu pensamento visual. Então, obrigada. Como você começou a se interessar por terapia de luz? Bem, a luz tem sido o objeto dos meus estudos durante toda a minha vida. Há muito tempo, na pós-graduação, inventei o que ficou conhecido como o laser de Star Wars, ou da Iniciativa de Defesa Estratégica, depois o laser. Física quântica de partículas e ópticas sempre foram minha vida, assim como redes ópticas. E depois de uns 37 anos fazendo isso, um dia recebi um telefonema maluco. Eu chamei de o telefonema do russo selvagem. Então meu telefone toca. Isso foi há 10 anos antes de eu bloquear números desconhecidos. E eu atendi a ligação e esse cara começou a gritar com um sotaque russo muito forte. Por 2 minutos, acho que ele nem respirou, foi uma enxurrada. Quando terminou, perguntei: "Desculpe, quem é você? Por que está me ligando?" E ele disse: "Me desculpe, sou o Dr. Max." Explicou que era o principal ou um dos principais cientistas genômicos da Rússia na Guerra Fria. O histórico dele é incrível. Ele inventou a centrífuga de DNA, permitindo o isolamento do DNA para análise pela primeira vez. Realmente incrível. Ele tentava levantar capital para financiar os estudos, mas ninguém o entendia. Então, depois de 4 anos tentando conseguir o apoio que esperava e falhando, alguém finalmente disse para ele: "Olha, se você quer falar com alguém que vai te entender, fala com Perry, porque tudo o que ele faz são coisas que ninguém entende, certo?" Então, de fato, ele me ligou e eu entendi tudo o que ele disse. Tudo o que ele falou fez total sentido para mim. As primeiras palavras que saíram da boca dele foram: "DNA é sinusoidal", certo? Essas foram as primeiras palavras, e aí ele começou a falar, falar e falar. Quando ele falou isso, tive uma epifania, e você entendeu na hora, certo? É uma tarefa divertida para toda a audiência. Olhe ao seu redor. Enquanto você caminha dentro e fora de casa, observe todas as diferentes expressões da matéria: grama, árvores, folhas, insetos, prédios, janelas, quadro negro, assentos, carpete. Você não vai encontrar uma estrutura senoidal ocorrendo naturalmente sem a interação entre onda e partícula, certo? Simplesmente não acontece. A matéria não ocupa uma estrutura senoidal por acidente ou coincidência. Isso acontece através de uma dança íntima entre matéria e energia. Então, o fato de que a molécula de DNA é essa coisa incrível, além da compreensão humana, a molécula de DNA que governa tudo sobre nós, quem você é, aparência, altura e velocidade de corrida. Sua propensão a lesões, tipos de lesão, se você vai se recuperar ou não, como você vai se recuperar, se você é propenso a condições crônicas, todas essas coisas, tudo governado pelo DNA, e é uma senoide. Meu Deus, isso significa que nossa molécula de DNA literalmente evoluiu através da interação onda-partícula. É o método natural através do qual ela é ativada para ajudar a reconstruir e restaurar nosso corpo. E assim que o Dr. Max me contou isso há 10 anos, em seus 2 minutos despejando informações em mim, eu soube exatamente o que ele quis dizer. Eu soube exatamente quais eram as implicações. Passamos 4 anos e meio estudando e comprovando isso. E nos últimos 6 anos estamos no mercado e somos constantemente inundados com histórias de transformação de vida. Quero dizer, é a coisa mais gratificante com a qual eu pessoalmente já estive envolvido. Sabe, e honestamente, gatos, cachorros, cavalos, vacas, o que você imaginar, mas também mães, pais, avós, crianças, atletas de alto nível, veteranos com deficiência e todo mundo entre eles. Nada é mais gratificante que ver vidas transformadas. Sim, sim. Ah, quando trocamos nossos primeiros e-mails, você mencionou uma vaca em Portugal. Você se importa de compartilhar essa história? Quero dizer, eu simplesmente adoro isso porque é tão aleatório. Sério, fala sério. Temos muitas pessoas, como mencionei antes, que nos enviam fotografias de cavalos, cachorros e gatos.
E um dia eu recebo essa fotografia de um fazendeiro em Portugal que tinha a banda de jazz na garupa ou no quadril. A vaca estava, não sei se te enviei essas fotos, Jenny, mas a vaca estava em pé com o casco fora do chão, obviamente com muito desconforto. O fazendeiro achou que teriam que amputar ou sacrificar a vaca, como costuma ocorrer com vacas de corte, mas não com leiteiras, já que precisam estar vivas para produzir leite. Ele colocou o dispositivo Jazz Band, mas nunca disse onde conseguiu. Não faço ideia, certo? Onde alguém em Portugal acha isso? Eu ia perguntar isso. Sim. Acho que há pessoas suficientes nos mercados equestres usando isso que os veterinários de animais de grande porte agora estão atentos. Como muita gente, alguns dos melhores jockeys do mundo usam isso. Treinadores de cavalos usam isso, então acho que ele, por desespero, colocou isso na vaca e em poucos minutos a vaca já colocou o casco no chão. E foi realmente, quero dizer para mim, eu acho essas coisas tão reconfortantes, sabe? Não tem nada melhor. Ajudamos as vacas, ajudamos o fazendeiro. E isso é simplesmente algo lindo. Todo ano isso é muito legal. Todo ano eu vou para o coração da região Amish, todos os médicos Amish dos Estados Unidos, e são muitos deles. Eles vêm de todos os lugares: Minnesota, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Wyoming, quero dizer, lugares que eu nunca imaginei. Posso ir, chego em Cleveland e dirijo 2 horas e meia até o meio do nada. Eu apenas sento e ouço os médicos Amish falando sobre como se tratam e tratam seus animais. E todos eles estão usando bandas de jazz. Quero dizer, quem diria, né? Os Amish são pioneiros em adotar algumas das tecnologias de saúde e bem-estar mais avançadas do planeta. E o motivo, eu acho, é porque, embora seja tecnologia, da qual eles geralmente tendem a se afastar, é 100% natural, porque atua em harmonia com nossa capacidade regenerativa, concedida por Deus e guiada pelo DNA, usando luz, e minha apresentação sempre começa com que haja luz. Então, de certa forma, isso combina com a cultura deles. Estamos ajudando animais e pessoas em todo o mundo, nos lugares mais inimagináveis, e é uma experiência incrivelmente gratificante e que nos deixa humildes. Sim. Meu Deus! Então, a Jazz Band tem luz vermelha, luz no infravermelho próximo, sinais magnéticos e microvibração, correto? Isso não é verdade. Então, por que você juntou esses quatro? É isso que causa a excitação harmônica? Ok, essa é uma pergunta muito divertida. Me sinto idiota fazendo perguntas para você. Continue. Não, temos muitas turmas de ensino médio e fundamental de STEM e eles fazem várias perguntas interessantes. Adoro compartilhar isso. Ciência e tecnologia já foram acessíveis e divertidas para todos, certo? Nossa luz vermelha, porém, é diferente das demais. Como eu disse, entre 400 ou 500 até 1.600 vezes menos potência. Estamos fixados e estabilizados em uma determinada frequência, enquanto as outras ficam vagando. Nenhum outro sistema de LED está estabilizado. Nós sabemos disso. E assim, nós temos energia estabilizada, precisamente ajustada, em um nível extremamente baixo. É isso que causa a excitação harmônica. O padrão de luz vermelha, quando se harmoniza com um harmônico da estrutura do DNA, é isso que causa o efeito. A questão é que precisamos ter tão pouca energia que ela não penetre pelo tecido, certo? Se você ler sobre luz vermelha, verá que dizem que ela mal penetra além da pele, com penetração em tecido bastante limitada. Bem, se você quer desbloquear a capacidade regenerativa natural do corpo, você precisa penetrar pelo tecido. Então é aqui que fica interessante, certo? A maioria das pessoas, e ainda não encontrei uma única exceção, a maioria das pessoas acredita que, se você quer fazer a energia atravessar a matéria, precisa alterar as propriedades da energia, certo? Por exemplo, é possível elevar a potência. Se aumentar a intensidade, a luz penetrará mais fundo na matéria, certo? Você pode mudar o comprimento de onda, certo? Comprimentos mais longos penetram mais fundo que os curtos. Mas tem só um problema com isso. Queremos que a luz penetre sem alterar suas propriedades. E pela física quântica, sabemos que isso não é novidade. Isso só é novidade, digamos, para a ciência médica. Se você quer que a energia atravesse a matéria, você também pode alterar as propriedades da matéria, certo? Como você faz isso? Vou dar um exemplo simples. Se você tirar 1 litro de sorvete do congelador e o sorvete estiver bem congelado, é difícil enfiar uma colher nele. Quero comer esse sorvete e não tenho paciência para esperar, então coloco no micro-ondas por 10 segundos para aquecer um pouco.
O que o calor faz com a matéria? Ele provoca expansão térmica. Então, ao esquentar meu sorvete, eu poderia deixá-lo no balcão e deixar que ele esquente naturalmente. De qualquer forma, o efeito é o mesmo. O aquecimento causa expansão. A expansão reduz a densidade. Quando você reduz a densidade, a colher entra muito mais fácil, certo? Então eu posso penetrar na matéria não apenas empurrando a colher com mais força, mas expandindo termicamente o sorvete. Agora, se eu quiser ir até o fundo do copo, eu posso então adicionar energia mecânica. Assim eu posso girar a colher, estou adicionando força mecânica. E então, ao girar, o que eu estou fazendo? Estou criando espaço, estou quebrando barreiras, estou quebrando o que chamam de planos reflexivos e aderências. Agora posso apenas passar a colher até o fim, um pouco de energia térmica e cinética. Na física quântica chamamos isso de modulação de fase termocinética. Para gastar menos energia ao atravessar a matéria, adiciono microvibrações, alta frequência, baixa amplitude. Isso move as moléculas e cria espaço. Isso quebra o que chamamos de planos reflexivos que se formam no tecido. Planos reflexivos refletem a luz, certo? Então ela não penetra. Adicionamos calor com o NIR, infravermelho próximo, cujos comprimentos de onda longos penetram e causam absorção de energia cinética em nível molecular, resultando em mais movimento e quebra dos planos reflexivos. E então nós rotacionamos ou oscilamos as moléculas de ferro do sangue a 8 a 10 Hz através de uma onda quadrada magnética de 55 microtesla. Não confunda com PENF. Muitos médicos já ligaram dizendo: adoro que seu conselho inclua PENF. Como seu PENF se compara ao meu tapete de PENF? E nós olhamos as especificações e é tipo, bem, para começar, o nosso é 1 milhão de vezes menor. Não estou brincando, é 1 milhão de vezes menos energia magnética que seu tapete de PENF, pois não queremos ionizar as paredes celulares. Não estamos tentando bombardear seu corpo com tanto magnetismo a ponto de assustar suas células. O que estamos fazendo é apenas fazer as moléculas vibrarem. E quando fazemos as moléculas vibrarem, esse movimento quebra mais planos reflexivos. Por fim, quero dizer algo usando uma analogia divertida. Se você já viu alguém saltando de um penhasco, certo? Se não, pense no salto ornamental nas Olimpíadas. Se você já viu um mergulhador, o que acontece é que há pessoas na parte de baixo, onde o mergulhador vai entrar na água. E antes do mergulhador entrar na água, eles fazem um respingo, certo? Nas Olimpíadas, eles disparam um jato de água que cai e quebra a superfície da água onde os mergulhadores entram. Por que eles fazem isso? Se não fizerem isso, terão um choque forte ao bater na superfície, chamada de plano reflexivo. Ao quebrar o plano, você facilita muito a penetração. Estamos fazendo a mesma coisa em nível molecular, certo? Tudo o que compartilhei com você é simples e bem compreendido na física quântica. É relativamente novo e diferente na biologia ou ciências da saúde, mas igualmente verdadeiro. Então, uau! Uau, você vai ter que apagar tudo isso porque é demais, né? Não, aqui está o meu ponto, Jenny. Se você quer que menos luz vermelha penetre fundo no corpo para estimular a excitação harmônica, que cresce com menor potência, isso gera pequena expansão, diminui a densidade, provoca leve vibração para romper planos reflexivos, permitindo que a luz passe direto. Para aqueles fãs da corrente contínua Comics que conhecem o Flash e sabem que ele vibra muito rápido e consegue atravessar uma parede de tijolos com o braço, é exatamente o mesmo conceito. Que bom que mencionou isso, pois queria muito perguntar o significado do seu fundo. Super-heróis. Esse não é um fundo digital, é um fundo real. Vai do chão ao teto, de parede a parede. A outra sala de reuniões é dos Guardiões da Galáxia. Acho que temos isso primeiro porque gostamos de nos divertir. Sabe, se você está trabalhando e não está se divertindo, me ligue. Você precisa encontrar diversão no trabalho. O que você faz é importante. Propósito é importante, mas por que não se divertir também? Mas outra coisa que isso faz pela nossa equipe é nos lembrar que estamos aqui todos os dias para tornar o mundo um lugar melhor. Eu sei que isso soa meio brega, mas a gente realmente tem um complexo de super-herói. Sim, mas é um complexo saudável, não um humilde. Então isso é bom. Ok. Então você já resolveu tudo isso. Como você chegou àquele design oval para que pudesse ser usado no corpo e então sabe que ele pode ser aplicado a qualquer parte do corpo? Sim, você está fazendo ótimas perguntas. Isso é realmente inspirador. O design oval, na verdade, vou ver se consigo te mostrar. Provavelmente é muito complicado.
Bem, o design oval é otimizado para se ajustar perfeitamente a qualquer parte do corpo, certo? Geometria otimizada por computador para encaixar ao redor do pescoço, na parte inferior e média das costas, de formas diferentes, além de ajustar sob a camiseta no ombro. Ele se ajusta com a mesma facilidade ao redor do pulso quanto ao redor do joelho. Então você pode apoiar o pé nele desse jeito. Você pode enrolar ao redor do seu pé assim, ou da sua mão, como você viu. É extremamente versátil e de ação localizada. A versatilidade é tudo, né? Ninguém quer comprar uns 7 produtos diferentes para cada problema, como no joelho ou tornozelo. Um produto para cobrir todas as suas partes é muito, muito mais eficiente. E a verdade é que hoje, sinceramente, meu pulso esquerdo está doendo. Eu meio que me machuquei outro dia, tenho feito o Jasmine no meu pulso esquerdo, mas amanhã já posso sentir que provavelmente vai ser minha lombar, certo? Infelizmente a dor migra. A outra coisa que eu mencionei é que a ação é localizada, certo? Isso deixa as pessoas tristes. Dizem, Perry, isso foi ótimo, me ajudou muito. Quando fará um saco de dormir, quero envolver o corpo todo nisso. Não deveria fazer isso. E isso é uma das coisas. A cura e a recuperação regenerativas são sempre localizadas. Quando você machuca o ombro esquerdo, por exemplo, o corpo naturalmente aumenta a atividade do DNA aqui, mas não no meu cotovelo, não no meu pulso, não no meu joelho, não nas minhas costas. O corpo é realmente notável em como regula e direciona de forma precisa a recuperação regenerativa, é sempre localizada. E o motivo é a recuperação regenerativa no corpo está literalmente sintetizando tecido novo e saudável, está sintetizando aminoácidos, integrando cadeias de proteínas, está construindo novo tecido. E você não quer fazer tudo isso no corpo inteiro de uma só vez. Sempre de forma localizada, pois isso economiza energia para o processo. Primeiro quero dizer, se pensar bem, quando um veterano, eu sou veterano e conheço muitos outros, se machuca no campo de batalha, geralmente eles despertam no hospital após 9 meses de coma, pois o corpo precisa de energia para se recuperar dos danos. Gostaríamos de fazer mais, mas o corpo não funciona assim. Queremos agir em harmonia com suas capacidades naturais. Vou a muitos eventos e vejo várias tecnologias de terapia de luz, entre aspas, que na verdade são apenas fontes de luz, como camas, cápsulas, almofadas ou painéis. Eles dizem que são regenerativos, mas se fossem, seria energia demais para o corpo. Então não são regenerativos. Graças a Deus, são só almofadas térmicas. Quando você fez desse tamanho, você pensou, isso está grande demais ou pequeno demais? Como você definiu esse tamanho? É tipo a história da caixinhos dourados. Sabe, é só olhar cientificamente para como o corpo se repara e qual é a abrangência dos efeitos. E em que ponto o corpo entra em colapso quando as lesões são excessivas. Então, a gente sabe que o corpo está constantemente, tipo agora, todo mundo que está assistindo isso tem uma taxa nominal de expressão do DNA. Então, agora, nosso DNA está constantemente ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando o tempo todo, reconstruindo, substituindo o que é chamado de apoptose, uma PEP, substituição celular apoptótica. Isso é chamado de taxa nominal. Quando há uma lesão, o corpo aumenta essa taxa, mas faz isso de forma muito, muito localizada. Considere os tipos comuns de lesões que as pessoas enfrentam: entorses, distensões, rupturas, queimaduras, cortes e hematomas. Elas costumam ser bem localizadas. Já lesões graves, como ferimentos por arma de fogo, penetram mais tecido e causam muito mais dano, exigindo hospitalização. Então você quer algo pequeno e local para regeneração. Não estou dizendo que se alguém tiver uma lesão grave isso não seria útil, mas não vamos fazer um cobertor para colocar no corpo e fazer tudo isso de uma vez só. É muito melhor que seja localizado. Sim. Fascinante. E eu provavelmente deveria dizer outra coisa, Jenny. Todo outro produto de fototerapia no mercado, que é muito mais potente e, portanto, não regenerativo, existem 5.000 artigos de pesquisa que mostram que eles são úteis, assim como uma bolsa térmica é útil. Mas todos eles também são atenuados à medida que a luz passa pelo corpo. Se você usar uma almofada de luz típica, 500 vezes mais potente no ombro, ao atravessar o tecido até a caixa torácica, a potência será muito baixa. Então sabemos de forma conclusiva que luz de potência extremamente baixa não causa nenhum dano. Mas você só não quer fazer um tratamento regenerativo amplo? Essa é a única coisa com a qual precisamos ter cuidado.
Então, você pretende expandir sua linha de produtos ou não? Ok. Sim, de fato. Desculpe por isso. Sim, de fato. Então, nós temos um roadmap de produto e você talvez tenha percebido um tema musical. Então, o Jazz Band é o nosso primeiro produto. É o formato elíptico. O jazz é muito dinâmico e muito versátil. O fator versatilidade é fundamental nisso. No futuro, teremos um produto chamado faixa swing, que é como um cachecol longo que você pode enrolar. Teremos um maior, mas não muito maior. Então, temos um formato de 14 por 22 polegadas, que na verdade é otimizado para as costas humanas médias e para o pescoço médio de um cavalo. Então, como temos muitos praticantes de equitação, que você sabe é realmente útil colocar o jazz band no pescoço de um cavalo, mas eles gostariam de colocá-lo em toda a parte de trás do pescoço. As costas humanas médias têm tamanho semelhante às de um cavalo. Temos um produto que vamos lançar no início de 2026. Vai ser uma surpresa, mas eu te digo, vai ser um produto muito legal. Vai ser um disco circular. E isso é só entre nós e a sua comunidade. Vai se chamar o disco. Estamos animados, pois será algo que você poderá usar em qualquer parte do corpo, a qualquer hora. Sabe, é só um formato diferente. Então, sim, a resposta curta é sim. Temos uma linha inteira de produtos com temática musical chegando. Eu adoro isso. Eu adoro isso. E o musical, é por causa de toda essa coisa harmônica? É por isso que você escolheu seguir para o lado musical? Exatamente. Se eu começar a falar sobre harmonia, vou longe. Você abriu essa caixa de Pandora. A harmonia é a essência da excitação harmônica, do alinhamento de energia e matéria, ou apenas de energia. A harmonia, eu sempre disse, é uma das forças mais belas e mais poderosas da natureza. E eu vou ilustrar algo realmente incrível. Se a maioria de nós concordaria, novamente, eu não encontrei uma única exceção. A maioria de nós concordaria que quando duas pessoas estão cantando em harmonia, é um som muito suave e agradável. Mas se alguém desafina e sai do tom, isso logo se torna irritante, não é? Sim, certo? Quero dizer, você fez uma careta tipo, sim. Você entra no estádio de futebol americano em uma tarde de sábado e a banda marcial está mandando ver, te animando. Você sente como se estivesse flutuando. É tanta energia, mas de repente você percebe que um dos trompetes está desafinado e tudo desmorona, certo? Sim. Já perguntei a milhares de pessoas, por que você acha que isso acontece? Por que você acha que gostamos de harmonia e não gostamos de desarmonia? E sem exceção, a resposta sempre é: bem, porque a harmonia soa melhor. E ainda assim, essa não é a resposta, isso é só uma reformulação da pergunta. Por que a harmonia soa melhor, certo? E há algo mágico nisso, em termos de como o universo é criado. Matéria e energia, você pode converter uma na outra, mas nenhuma pode ser criada ou destruída, certo? Alberto Einstein fez essa observação. Como assim? Espera, o quê? Matéria e energia podem ser convertidas uma na outra? Tipo, poxa, não vai tão rápido. Vai com calma e me explica isso. Bem, acontece que se você reduzir a matéria ao menor elemento, você acaba com uma esfera. Certo. Pense como se fosse uma bola de tênis. Ao reduzir a energia ao mínimo, resta uma onda senoidal. E acontece que uma esfera e uma onda senoidal são a mesma coisa, certo? Ambas, se você se lembra de geometria ou trigonometria, tanto a esfera quanto a onda senoidal são definidos pela constante π. Ondas senoidais são, na verdade, uma concatenação de esferas, certo? Elas são tridimensionais. Então, se você colocar várias bolas de tênis em uma fileira, é assim que uma onda senoidal realmente se parece. Pensei, meu Deus, elas são iguais. Só muda o movimento entre matéria e energia, certo? Então há algo realmente mágico nisso, no sentido de que todo o teu universo é criado através de uma combinação de esferas e ondas senoidais. Nós gostamos de harmonia porque a harmonia é ordem, certo? E a excitação harmônica libera poder, energia e potencial porque é uma força do bem. E quando matéria e energia estão alinhadas, nós gostamos disso. Aqui está a última coisa que vou dizer sobre isso. Se você pegar uma antena e montá-la em um suporte sem atrito, um suporte muito bem lubrificado e com pouquíssimo atrito, e direcionar energia para essa antena, ela vai se reposicionar para otimizar a harmonia. Ela literalmente busca a harmonia.
A matéria busca a harmonia. Isso é algo lindo sobre como o tecido do universo é criado. Enfim, vou parar por aqui por enquanto. Sim, meu Deus. Eu, Harmony, não esperava esse tipo de entrevista com você hoje e acho que vou ter alimento para a mente pelo resto do ano. Então, obrigada. Você tem todo o seu disco, seu swing, tudo isso vai sair eventualmente. O quê? O que você espera conquistar ou resolver nos próximos 5 a 10 anos? Uau, bem, essa é uma pergunta bem complexa, mas temos uma resposta muito boa. Como eu disse, queremos que cada ser humano possa viver em seu pleno potencial. Cada pessoa tem um potencial diferente. Na minha idade, meu potencial não é o mesmo de 40 anos atrás. Queremos que todos vivam seu potencial máximo, com mais qualidade e alegria de vida. Nosso objetivo não é prolongar a vida, infelizmente, pois não é possível. Enquanto estivermos aqui, queremos viver plenamente. Menos dor, menos restrições, se livrar das limitações. E aliás, eu sei que quando você está com dor ou se sentindo rígido e não consegue levantar e se exercitar, isso realmente sufoca a alegria de viver. Quero dizer, vamos ser sinceros, né? Com certeza. E nós queremos que todos possam viver em seu mais alto potencial. Queremos que toda a comunidade possa prosperar em seu mais alto potencial. Então vocês vão ouvir muito sobre nós distribuindo sinceramente milhões de produtos. Vocês ouvirão muito sobre nossa instalação de centros de manufatura em mais comunidades. Já reservamos 2 novos espaços. Vamos abrir um em South Bend, vamos abrir um em Las Vegas e muitos outros. Vocês vão ouvir sobre isso. Vamos fazer inaugurações. No fim das contas, esse é um ótimo ponto de partida para nós. Mas a nossa tecnologia, a capacidade de harmonizar com o DNA para desbloquear nossas capacidades regenerativas naturais, é uma verdade científica muito, muito poderosa que é possível de ser alcançada. Achamos que estamos apenas arranhando a superfície, mas temos uma patente sobre tecnologias que vão nos permitir alterar as harmônicas que estamos estimulando e observar as respostas biomecânicas e biofísicas do corpo por meio de dados biométricos, certo? Então, digamos que você está lutando, está enfrentando uma condição neuropática severa e isso está realmente te limitando. Vamos conseguir administrar um protocolo, alterar o estímulo, observar a reação do corpo e iterar para otimizar o resultado de saúde. Usando o IA para observar como seu corpo está reagindo aos estímulos e otimizar o resultado. Então, nós estamos literalmente apenas ajustando, é isso. Isso está além do meu entendimento, mas continue. Se isso foi confuso para alguém aqui no Zoom ou em qualquer outro podcast, então é só voltar e assistir alguns dos episódios antigos de Jornada nas Estrelas, certo? Jornada nas Estrelas tem uma incrível habilidade de prever tecnologias do futuro, certo? Você viu um celular pela primeira vez em Jornada nas Estrelas, certo? Televisão, Jornada nas Estrelas, incrível. Computadores, Jornada nas Estrelas. O que o Dr. McCoy estava fazendo era te escaneando para determinar qual era a sua patologia e ele digitava alguns parâmetros, te escaneava de novo e você estava curado, certo? Isso não é tão absurdo assim. Então, para onde estamos indo nos próximos 5, 10 anos é para tornar o tricorder realidade. Uau. Meu Deus, Bem maluco, mas cientificamente válido. é muito legal. Certo, obrigada. E obrigada por tornar tudo mais compreensível com todas as suas metáforas. Eu realmente aprecio isso. Ah, encerro minha parte. Não sei se deixei passar alguma coisa que você quisesse compartilhar. Bem, quero dizer, eu simplesmente adoro o que você faz. Sabe, Flopcats é... Eu tenho um gato. Nós tivemos gatos durante todo o tempo em que minha esposa e eu estamos casados há 28 anos. E eles cresceram junto com cachorros. Nós simplesmente amamos pessoas. Amamos animais de estimação de todos os tipos, grandes e pequenos. Acreditamos que o que você faz ajuda os gatos a viverem seu potencial. Por exemplo, sempre que tocamos jazz band, nosso gato deita perto e experimenta. Os gatos adoram. Sim. A vibração, eu acho, meio que deixou o Charlie, meu gato se chama Charlie, um pouco tipo, o quê? O que que tá acontecendo aí? E aí o cachorro da minha irmã, a gente tentou nele também, porque ele estava com um problema de ligamento. E ele também ficou meio cauteloso, tipo, porque está vibrando, mas depois que está neles e percebem que não vai machucar, eles ficam tranquilos. Sim,
Sim, nós randomizamos essa vibração para ativar o efeito de bloqueio nervoso, certo? Então você está sentindo dor, coloca isso e a dor meio que desaparece rapidamente. Sim. Eles demoram um pouco para sentir. Pode desligar e ligar novamente. Mas de qualquer forma, obrigado por me receber, Jenny, e estou muito feliz em te conhecer e conhecer Floppy Cats. Então, sim, obrigada por fazer o que você estava fazendo. E a Perry compartilhou comigo antes da gravação começar como eles estão conduzindo o processo de fabricação. E quero dizer, uma empresa de alta integridade para estar abordando dessa forma. Só o fato de vocês estarem fazendo a fabricação desse jeito já diz muito. Agora precisamos contar para o público o que vocês estão fazendo. Isso me faz acreditar que você abordou a banda de jazz da mesma maneira. Em outras palavras, com muito pensamento, muita integridade, como podemos fazer isso ser o melhor aproveitando tudo em harmonia? Sim. É isso que eu quero dizer com isso. Posso te dar algumas dicas sobre a fabricação? Acho que isso é senso comum, né? Se você olhar para a forma como o mundo evoluiu nos últimos 200 anos da era industrial, as fábricas ficaram cada vez maiores, porque a eficiência em escala é a chave para a lucratividade. Escalas maiores reduzem custos unitários e aumentam o lucro. Há 8 ou 9 anos, ao criar nossos métodos de fabricação, percebemos que o resultado não era bom. Isso leva previsivelmente a menos fábricas maiores e elas tendem a se concentrar em menos locais. E, portanto, sem surpresa, 200 anos depois, a manufatura está concentrada em Dongguan, Xangai, Taiwan, Filipinas, um pouco aqui e ali. Mas, na maior parte, a capacidade produtiva foi retirada das comunidades locais. As oportunidades econômicas e a segurança diminuem, e você pode ver os resultados, certo? Eu não preciso provar isso, é óbvio demais, isso é o que me deixa triste. Então nós dissemos, vamos seguir em uma direção completamente oposta. Em vez de fabricar nossos produtos em uma grande fábrica e enviá-los para todo lugar, que é tipo, olha, aqui está seu produto, mas vamos pegar seu dinheiro e enfraquecer a sua economia local. Sabe, esse modelo também impede que as comunidades locais participem do processo criativo. Elas não têm a satisfação de imaginar a próxima inovação legal ou criar o próximo design, elas não estão usando o seu potencial criativo e por isso não estão plenamente vivas. Para viver plenamente é preciso criar, contribuir e imaginar. Então, o antídoto é, em vez de uma grande fábrica enviando para todo lugar, 1000 pequenas fábricas que não enviam para lugar nenhum. Redes de manufatura baseadas na comunidade local produzindo produtos. E com as comunidades que atendemos, para que, à medida que crescemos e temos sucesso, as comunidades que atendemos também possam crescer e ter sucesso conosco. Não é tão complicado. O que mais me impressiona nisso é que já conversei com muitos especialistas sobre o tema. Estive em Washington, D.C., recentemente. Fui convidado para apresentar sobre esse tema porque é algo tão contraintuitivo. Autoridades afirmam, Perry, que para reaquecer a economia é preciso trazer as fábricas de volta aos Estados Unidos. E eu disse que isso não ajudaria, certo? Como falamos, Jenny, desculpe, trazer uma mega fábrica da China para Phoenix beneficia 30 mil pessoas lá, prejudica 30 mil na China e não muda nada em Detroit, Baltimore, Washington, D.C., Denver ou outros lugares. Se você quer ajudar as comunidades locais, a única maneira de fazer isso é dividir e espalhar. O problema não é onde a grande fábrica está localizada. O problema é a própria grande fábrica. Então, dividir, espalhar e devolver a capacidade produtiva para as comunidades locais é a única maneira de ajudar as comunidades locais. E eu acho que isso é muito óbvio. Obviamente, isso chamou muita atenção. Agora estamos desenvolvendo currículos de cursos com várias universidades de renome para ensinar outros fabricantes a fazerem isso. Nós não estamos aproveitando os ganhos de escala para gerar lucro. Estamos aproveitando os ganhos de eficiência da simplicidade, certo? Então, estamos fazendo o equivalente a como mostrei antes. Este é um produto bastante avançado com um processador de 2 GHz. É como um iPhone, só que vibrando. Se você fabrica nosso produto num centro de fabricação comunitária, consegue fazer qualquer coisa. Sim, estamos muito empolgados com isso. Nossa. Então, quero dizer, simplesmente fantástico. Eu vou ajudar minha irmã com os 2 filhos pequenos dela e eu não quero ficar, sabe, tipo, eu sou assim com eles, tipo, bravo, tipo, é incrível. É quando você deita a cabeça no travesseiro à noite. Espero que você durma bem, porque isso é muito admirável.
Bem, mal posso esperar para levantar de novo no dia seguinte, né? A única coisa que me tira o sono é a vontade de acordar de manhã. Sim. So, Bem, mas enquanto você está fazendo isso, você pensa: como posso criar isso para outras pessoas? Como posso animá-los a ponto de quererem levantar cedo também? e olha, Jenny, vou te dizer uma coisa, certo? Muita gente diz pra gente coisas como: o que vocês planejam fazer não é possível, mas a gente já está fazendo, certo? Venha ver por si mesmo. Eles dizem coisas como: bem, vocês protegeram a propriedade intelectual da sua fabricação? E a gente responde: por que faríamos isso? Nosso objetivo como empresa é dar isso de graça e incentivar cerca de 500 fabricantes a adotar o mesmo modelo em menos de 3 anos. Como vamos conseguir isso tentando controlar todos com propriedade intelectual? Sim. E o senso comum é tipo: bem, Perry, você é um idiota porque está abrindo mão de todo esse valor. Você poderia ser um mega milionário. Acredito que muitos mega milionários não são muito felizes. Conheci vários e não parecem felizes. Eu acho que há muito mais alegria em servir aos outros e ajudar a mudar paradigmas para melhor. Sim, se conseguirmos que outros 500 fabricantes fortaleçam as comunidades locais, trazendo de volta a capacidade produtiva, construindo onde você vende em todos os tipos de tecnologias, vamos ter um renascimento econômico como não vimos há séculos. Isso é o que me dá alegria, não apenas pensar em quanto mais dinheiro poderíamos ganhar se extorquíssemos as pessoas. Certo, certo. Sim, sim, meu Deus. Cara, obrigada, obrigada, obrigada por fazer isso. Obrigada por me inspirar hoje. Eu realmente não esperava por isso. Sinto que não estava nada preparada, mas eu me sinto muito grata por você ter falado sobre tudo isso, porque está muito além do que eu consigo entender. Eu vou ouvir isso várias e várias vezes. Espero que o conteúdo não seja tão complicado a ponto de dar dor de cabeça, mas se for, é só colocar uma banda de jazz aí. Vai ficar tudo bem. Verdade, verdade. E eu vou mostrar imagens do aparelho e provavelmente também algum vídeo. Assim, se alguém escolher assistir a isso, vai poder ver tudo em ação. Maravilha. Muito obrigada de novo. Sim, foi um prazer. Se cuida.